A cantora gospel Heloísa Rosa e seu sogro apóstolo Irineu Gruberti fizeram uma live que está disponível em suas redes sociais cerca de 7 meses após o suposto crime, entre parênteses aqui. Pela lei temos que falar suposto, continuando. Da pequena filha de Aline Sampaio quando o caso ainda não tinha vindo a público. Nesta live eles exortam fortemente a igreja brasileira sobre o apocalipse e escândalos que viram segundo sua interpretação de Mateus 24. Em meio a muitas exortações deixam escapar a seguinte fala, que só eles sabem se estão vivendo na hipocrisia ou não. Quase na mesma época Gruberti compartilha uma falar do pregador Dave Leonardo. Chegou. E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, Elo? Como é que tá Itajaí? Muito frio. Deus permitiu que a gente vivesse na era da igreja apocalíptica, na igreja do fim dos tempos. Nós somos o final da igreja e com uma responsabilidade assim. Assim como cada geração que viveu teve uma responsabilidade na Terra, nós temos uma responsabilidade como igreja hoje de ser uma igreja apocalíptica. Então, trazer com mais luz essa mensagem sobre a volta de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, estabelecer mais o padrão do céu para as pessoas. Eu acho que foi esquecido um pouco isso. Terremoto em Marrocos que levou quase 5 mil pessoas, essa guerra que iniciou. Assim, a gente o mundo saiu de uma pandemia, de uma coisa tão triste, todo mundo achando que, né, a coisa já ia melhorar e tal, e aí você vê que a gente entra de novo, parece que num redemoinho, né? Então, aí 2024, né, muita gente falando muitas coisas, e você vê vários grupos defendendo várias coisas, e eu percebo assim, como a gente precisa ouvir a palavra, né? Como a palavra precisa reinar na nossa vida nesse momento, porque eu percebo que pode entrar muita confusão, né? Muita confusão. E aí as pessoas acabam não sendo bereanos, não olhando a palavra e ficando na opinião de pessoas, né? De interpretação de A, de B, de C e D. Então a gente precisa cada vez mais voltar para a palavra e pedir o Espírito, né? Para nos guiar nessa palavra. Com a proliferação da mídia, dá voz para todo mundo. Cada um tem uma opinião. E tipo, cara, um vem falando uma coisa, a outro vem e desconstrói. Cara, isso já gera um engano, isso já gera uma confusão. Isso já gera, assim, uma bagunça na mente das pessoas. Só que aí você deixa de falar as coisas principais, que é a santificação, que é o amor ao próximo, como você falou. Porque daí eu já não preocupo em amar o próximo, eu preocupo em falar mal, eu preocupo em prejudicar, eu me preocupo em minha justiça própria, eu preocupo... Entende? Então, assim, as pessoas, hipocritamente, elas se preocupam com a volta de Cristo para se livrar. Não, tem que saber o que eu vou passar para eu me livrar. Mas se santificar... Né, essa música fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, sobre você acender a sua luz, sobre você... Isso fala de coisa muito íntima, né, Gruber? Fala de coisas muito íntimas, que ninguém tá vendo, que ninguém vai ver, que não vai estar na mídia, que não vai fazer sucesso, né? Porque olho, ser uma pessoa real em Cristo, isso não vai dar ibope, não dá, nunca deu. Jesus nunca teve ibope, entende? Então, assim, a gente precisa estar muito consciente para não entrar no engano. Porque cada um vai prometer uma salvação, um jeito de passar a tribulação, ou um jeito morno de ficar esperando isso ou aquilo, e não se preocupar com o que realmente precisa se preocupar, que é a santificação, que é amar o próximo. Né? E se eu amo o próximo, eu amo Deus, eu tenho Deus, porque Deus não tem amor, Ele é o amor. Então, parece que o termômetro são outros. É o quanto eu me santifico e quanto eu estou amando. E não o quanto eu estou me preparando para passar pela Terceira Guerra Mundial para ver se eu vou me salvar dela. Eu vejo muita gente confusa nisso, sabe? Muita gente assim. Muita gente confusa. Um dos finais dos tempos é realmente perseguição. Mas a gente tem que olhar assim que a gente trabalhou muito as coisas. Realmente tudo progrediu, multiplicou a ciência, o conhecimento, o bem-estar pessoal foi trabalhado muito. Assim, isso tanto no mundo secular quanto no mundo cristão. E nós nos envolvemos muito com a mensagem de trabalhar o bem-estar pessoal e não o crescimento pessoal. Nós você fala, né? Cuidado. Exatamente. Nós não nos tornamos uma igreja muito atrativa para Deus. Nós tornamos uma igreja atrativa para o bem-estar das pessoas. E isso enfraqueceu a igreja. Facilidade de te afastar de Deus. Você não se torna mais atraente para Deus. Eu estava até falando hoje numa live. Nós estamos correndo atrás do sucesso, atrás das bênçãos, e Deus colocou as bênçãos numa rotação diferente. Elas têm que correr atrás da gente. Muito bom, muito bom. E nós temos que ser mais fortes em Deus, porque senão o engano, dentro da perseguição, existe aquela de tampar sua boca, de proibir, mas existe uma perseguição mais forte, aquela que te atrai com as coisas do mundo, e você abandona a fé, você troca, corre, até usa o nome de Deus, e atividade religiosa, até com intensidade, mas você já não é mais atraente para ser abençoado por Deus, está correndo
contra Deus, em oposição a Deus. E aí é mais fácil de ter uma igreja enfraquecida, uma igreja que pode ser mais corrompida. E Mateus capítulo 24, ele fala que surgiriam muitos escândalos também, muita coisa, muita traição, quer dizer, o caráter das pessoas estaria decomposto, ainda que tivesse uma atividade imensa religiosa, mas dentro das pessoas não houve uma contribuição, uma mudança, elas não foram transformadas. Nós estamos trabalhando muito hoje na igreja, de uma maneira geral, uma mensagem, trabalhando mais em prol das coisas do que em prol de nós. E para Deus, quando a gente olha, é muito importante, não é transformar as nossas coisas, é transformar a gente. Então, aí tem uma conquista de forma diferente, né? Sem traição. Hoje está muito difícil, você já quase não vê uma igreja verdadeira, uma igreja sincera. Dentro desses sinais que Jesus falou, ele fala de uma falsa pregação. A falsa pregação não vai ser lá no mundo. Exatamente. A falsa pregação vai ser dentro da igreja. Nós estamos sacrificando mais as pessoas em nome de coisas que foram colocadas em nome de Deus, ativismo e tantas outras coisas, que tem ferido muito. Para cada pessoa que está na igreja, hoje existe uma fora, machucada, ferida. Em Mateus 24, ele fala exatamente da multiplicação, da multiplicidade, da maldade. Antes a gente pensava em maldade no mundo, agora são nos jornais, os maiores jornais do país, nas mídias, nas televisões, fazendo reportagem, assim, por exemplo, o pastor que matou a esposa, que era pastora, cantora, um caso recente no Brasil, aqui, o cara tinha uma relação com outro homem, com outros homens, assim, uma coisa que você, nem no mundo tem cabimento de pensar uma tragédia dessa, e isso tem lugar no púlpito da igreja. Dentro desse sistema mal elaborado, funcionando mal, enfraquecido, né, atrás de não mudar o ser das pessoas, e aí a gente olha, tá tudo, Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse, olha, essas coisas vão acontecer, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que ter uma luz para tomar as decisões, para não estar envolvido com uma atividade religiosa, um ambiente religioso, ficar cego das coisas que estão acontecendo. O ambiente religioso ele é tão terrível que os pais de Jesus esqueceram Jesus. Naquele episódio que deixam Jesus no templo, vão encontrar ele no templo, aquele ambiente de gente, e era exatamente um ambiente de sacrifícios, esqueceram Jesus. Então, esse é um sinal, eram os pais, né? A gente olha assim, muitas vezes a gente também esquece Jesus no caminho, muitas pessoas esqueceram Jesus no caminho. Esquece pessoas, né? Jesus morreu por pessoas, né? Quantas pessoas saem da igreja, mas a gente está dentro do sistema religioso, a gente quer nem saber daquela pessoa, porque ela saiu do clube. Ela saiu do clube, então ninguém se interessa mais. Parece que a pessoa desapareceu. Mas ela não desapareceu, né? Porque ela não é um CNPJ, ela é um CPF. E ela está em algum lugar, né? Esses dias eu estava conversando com uma menina que voltou a pisar na igreja depois de 10 anos. O testemunho dela era esse, Gruber. Serviu a igreja, serviu. Enquanto ela serviu por 10 anos, estava tudo certo. No dia que deu um problema com outras pessoas, a liderança não conseguiu resolver, ela saiu super machucada, muito machucada, entrou numa depressão terrível. Né, passou anos em depressão e pergunta pra mim, alguém foi atrás dela? Ninguém foi. Interessante. E agora ela saiu, agora tem 5 anos que ela saiu dessa depressão. Então assim, aí eu pergunto, cara, pra que adianta as estruturas religiosas, cara? Se na hora que tem que mostrar Cristo, mostra outra coisa. É assim... A estrutura deveria ser escravo. De Cristo, né? Não, senhor. Deveria ser escravo. O sistema tem que ser um escravo. A nosso serviço, mas não a gente escravo disso, a gente tem que acordar. Porque Jesus vem e essas coisas tudo vão ficar. Essas coisas tudo vão ficar. É interessante que Jesus, dentro de uma série de coisas que ele vai falar aí nos primeiros 9 versículos do capítulo 24, quando Jesus fala no final dos tempos, logo depois da multiplicação da maldade, ele fala sobre uma apostasia. É interessante que a apostasia não é que as pessoas deixam de ativismo religioso, elas deixam de seguir a Deus. A nossa experiência não pode ser no raciocínio. Ela tem que ser dentro do nosso espírito, uma experiência com Deus. Não é acúmulo de mensagem, não é acúmulo de mensagens, de boas declarações, boas citações. Hoje está muito isso, está muito em alta, né? Quem tiver um discurso melhor ou uma revelação nova, e aí as pessoas vão esquecendo dos fundamentos e vão deixando de ter experiência com Deus. E elas não crescem, elas são um acúmulo de palavras, mas não há crescimento. Porque da palavra que recebemos, nós precisamos
experiência. Você ouve sobre perdão, você tem que perdoar. É duro, é dolorido, é sofrível, mas é aquela experiência que vai te curar. Se você ouve contra um pecado, você tem que deixar aquele pecado. Às vezes era bom sedutor para o corpo, aquele tipo de vida, mas agora veio uma palavra, precisa produzir uma experiência. Assim como está acontecendo no mundo. Deus fez as declarações, agora o mundo está tendo uma experiência, o planeta Terra está experiência com o final dos tempos. Nós estamos convulsionados dentro desse vulcão. Essa noiva Nécia, ela é ímpia, e ímpio fala de viver uma vida sem temor ao Senhor, e incrédulo, que é o que a gente está falando, né, Gruber? Pessoas que vão para a igreja hoje, mas sabem que o sistema não salva, elas não conseguem nem pregar, porque elas pensam assim, cara, vou trazer gente para cá, vão se decepcionar e depois vão estar na rua de novo. Já vi gente falando isso para mim hoje, Gruber. Esse é o pior incrédulo. Vai decepcionar com a igreja e depois tá fora. Então vai ficar pior conquistar essa pessoa. Eu falei, meu Deus, olha o nível que nós estamos entrando. O pior incrédulo que existe, Elô, não é o cara que está lá no mundo pecando. O pior incrédulo que tem é aquele que tem um ativismo de ouvir mensagens e coisa e não anda nelas. Exatamente. Esse é o pior dos incrédulos que existe, porque esse é aquele que não permite Deus trabalhar. Aquele que está lá no mundo ainda pode ter uma experiência com Deus e se converter. Mas essa pessoa, você imagina essas tragédias que aconteceram aí agora, essa multiplicação de maldade, de tanta coisa ruim, hoje dentro da igreja, dentro da igreja de Jesus. Então, esse tipo de pessoa é o pior incrédulo. E a gente tem que se policiar para que a gente não entre dentro disso. Não é hipocrisia, né, Gruber? Exatamente. Só a gente vai saber se está vivendo da hipocrisia ou não. As pessoas podem julgar a nossa vida, que é muito espiritual e às vezes não é, ou pode falar não é espiritual e é muito espiritual. Então, assim, a gente tem que levar a nossa vida com o Senhor mesmo. Nós né? Com o sistema hoje, eu me incluo dentro dele, porque a gente faz parte, nós somos uma geração da igreja, é nós, não tem? Com essa geração que Deus está tratando, é com essa geração que Deus vai pedir as coisas. Nós criamos um sistema que hoje já não dá para ensinar muito a Bíblia, assim, não é assim, tipo, você pode falar de mensagens, mas da Bíblia mesmo você não pode, e vai chegar um momento que cada vez é mais visível, de pessoas que usam o nome de Deus, tem boas mensagens, são bons filósofos nessa área e levam multidões, porque é um povo que está sem fundamento de experiências com Deus e com a palavra de Deus. E eu coloco nisso hoje, assim como uma geração de líderes frustrados, no sentido de que a gente acaba frustrando o plano de Deus para uma geração. Porque a grande necessidade e a escolha de Deus para uma geração é que ela ensine a próxima. É verdade. Mas como que você vai ensinar uma geração próxima se você não está vivendo nos caminhos de Deus? Não responda àqueles que te perseguem. Não responda àqueles que te acusam. Não respondam o que falam mal de você. Não, bebê, não responda. Se você responde, você alimenta o caos. Você dá de presente a sua atenção. Você pausa a missão para cuidar de quem não cuida de você, para quem não ama você, para quem não quer o teu bem. Então, se você não faz, só tem algo que te sobra. Siga olhando para a missão que o Senhor te deu. Siga correndo em direção ao teu propósito. Viva o plano de Deus de maneira perfeita, completa.